Você já ouviu falar nos livros apócrifos? Textos que trazem relatos e tradições que podem nos ajudar a aprofundar a nossa compreensão acerca da fé. Ao longo da história, muitas escrituras foram preservadas e transmitidas, cada uma com o seu valor e o seu significado. Conhecê-las é uma oportunidade de reflexão e crescimento espiritual. Por isso, peçamos a Deus: Senhor, guia-nos em Tua sabedoria, para que possamos aprender sempre mais sobre Tua palavra e viver segundo os Teus ensinamentos. Que nosso coração seja aberto à Tua verdade. E para nos conduzir nessa jornada, convidamos para estar conosco o Frei Jacir, presidente da Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica. Olá, que bom estar com você novamente nesses episódios falando sobre a Bíblia Apócrifa. Bíblia Apócrifa significa uma coletânea de livros que não foram considerados inspirados pela Igreja Católica ou pelo cristianismo, mas que fazem parte da nossa cultura, da nossa literatura. Então, essa Bíblia Apócrifa é uma edição que está lançando recentemente sobre a tradução desses textos, sejam da infância, Maria, Pilatos, Paixão de Jesus, Cartas, Atos e Apocalipse. Eu sou Frei Jacir, mestre em Ciências Bíblicas e doutor em Teologia Bíblica. Venho aprofundando há muitos anos já essa literatura e agora quero apresentá-la para o grande público de uma maneira simples, compreensível e entender como esses textos podem nos ajudar na nossa fé. Então, no episódio de hoje, no programa de hoje, nós queremos tratar sobre a infância do menino Jesus e a história de Maria. Você conhece a infância do menino Jesus? O que Jesus fez quando era criança? Pouco desconhecido por todos nós, né? Se nós tomamos infância de Jesus e Maria, muita história de Maria, que nós também conhecemos pela nossa fé, mas que, na verdade, eles estão mais presentes nesses textos do que nos canônicos. Sobre a infância, então, propriamente dito, nos evangelhos canônicos, que episódio nós conhecemos? Mateus e Lucas, que tratam o evangelho da infância, mostram o menino Jesus no templo, discutindo com os doutores, e poucas cenas sobre a importância do menino Jesus na tradição católica, na tradição dos evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque qual que era o objetivo desses 4 evangelhos? Mostrar o Jesus histórico. Não havia interesse em narrar outras cenas sobre Jesus, porque o ponto de partida era a paixão, morte e ressurreição de Jesus, que faz parte dos 4 evangelhos. Então, pouco sabemos sobre a infância do menino Jesus. Mas agora você vai saber, escutando algumas histórias sobre essa infância do menino Jesus e sobre Maria, sua mãe. O primeiro texto da infância do menino Jesus é por volta do ano 170. Bom, Jesus já tinha morrido por muito tempo, mas era a tradição oral que conservava isso e alguém se pôs a escrever então sobre essa infância do menino Jesus. Para quê? Qual o objetivo? Para dar ao menino Jesus uma infância que ele não teve nos evangelhos canônicos. Eu diria, esses textos então apócrifos têm 3 modos de compreendê-los: aberrantes, complementares e alternativos. Então, quando se trata da infância de Jesus, há muitas histórias sobre o menino Jesus de forma aberrante e exagerada. Quando se fala de Maria, na sua grande maioria, complementares. Mas o grande mérito desse texto é dar apresentar o menino Jesus, inclusive, como um farol de luz na vida de Maria e dos seus pais e da comunidade onde ele passava. Então, esse texto, eles aparecem quando as questões, que no primeiro início do cristianismo, a primeira tentativa era decidir quem era Jesus. Filho de Deus, não filho de Deus, ele era divino, humano. Né? Então, essas questões todas, quando começam a surgir esses textos, já estavam resolvidas. E aí, como agora então? Como a figura de menino Jesus tem que nessa história, sobre a divindade e humanidade de Jesus, como Maria vai entrar como uma personagem muito importante na história. Então, o primeiro texto sobre a infância do menino Jesus é segundo o pseudo Tomé.
Ele começa assim: eu, Tomé, israelita, julguei necessário transmitir a todos os irmãos procedentes do paganismo os conhecimentos da infância de nosso Senhor Jesus Cristo e de todas as maravilhas que Ele realizou desde o seu nascimento na nossa terra. Então aqui aparece um texto, logo no início desse evangelho, que dizia que aos 5 anos de idade o menino Jesus estava brincando em uma correnteza d'água depois da chuva. Recolhia águas com pequenas poças e as tornava límpidas em um instante, dominando-as só com sua palavra. E ele então faz passarinhos de barro, né? E modela pássaros de barro, 12 passarinhos, olha interessante o 12 aí. E fez isso em sábado, como Jesus também, um adulto, fazia tudo em sábado, contrapondo a lei. Então é esse jogo também daquilo que Jesus adulto podia fazer, ele poderia fazer na infância também. E havia ali outras crianças brincando com ele. Vendo o que Jesus fizera em um dia de sábado, certo judeu saiu correndo e contou tudo a seu pai. José: olha, teu filho está na correnteza. Ele apanhou massa de barro e fez 12 passarinhos. Ele profanou o sábado. José dirigiu-se ao lugar e, ao vê-lo, repreendeu, dizendo: por que faz do sábado que isso não é permitido fazer? Jesus então bateu as mãos, voltou-se para os passarinhos e disse-lhes: ide. E abrindo asas, os passarinhos voaram gorjeando. Ao presenciarem isso, os judeus ficaram admirados e foram contar a seus chefes o que tinham visto Jesus fazer. Olha que coisa mais interessante. Podia ter feito como criança, adulto também fez aqui, né? Mas também tem uma outra história que diz que o menino Jesus estava brincando em poças de água e aí o que aconteceu? O outro menino derrubou a enxurrada que ele estava fazendo das poças, aí ele diz com o menino: fica ressecado, e aí matou o menino também. Bom, exagerado, né? Aí não pode ser verdade uma coisa dessa. Mas aqui vai contando várias histórias. O menino Jesus pune com cegueira seus acusadores e recebe um puxão de orelha de José, né? Jesus teve 3 professores e eles não suportavam a agudeza do ensinamento de coisas. Um professor foi punido por Jesus porque ele dizia mais do que o professor e o professor não concordava com a atitude dele. E terceiro devolve para José o menino e fala: olha, fica com ele, eu procurei, eu quis aprender, mas aqui eu encontrei um mestre muito maior que eu. Não consigo acompanhar a agudeza da sua sabedoria. E essa história vai prosseguindo, são várias histórias interessantes nesses outros evangelhos também que vão aparecer aqui, ó. Aparece também ele discutindo no templo com os mestres da lei e assim por diante. Interessante, em relação a Maria aqui, a infância do menino Jesus, também é nesses evangelhos que nós conhecemos a história deles que estão ali, o menino Jesus que nasce na gruta de Belém, né? A parteira que vem, encontra Maria ali e vê o menino Jesus como uma luz que brilha e assim por diante. Então toda aquela, a tradição dos reis Baltazar, Melquior, que vão lá encontrar com Maria, também nós encontramos nessa tradição. Agora, a história de Maria é interessante, para além de tudo isso, né? Ela, quando fica grávida, ela morava no templo, ela era filha de Joaquim e Ana, e Joaquim e Ana não tiveram filhos, então ele vai fazer uma oferta ao templo, e ele fala: você não deu oferta para ninguém, então você não deu descendência para Israel, não pode fazer sua oferta. Joaquim vai para as montanhas rezar, Ana em casa, ela faz toda uma reza a Deus pedindo a sua intercessão e Ana concebe. E talvez aquela música que nós conhecemos, ó Maria concebida sem pecado original, que cantamos muito, vem daí. Então ela foi concebida também, segundo a tradição, sem pecado original. Ana está ali rezando, ela fica grávida, Joaquim vem das montanhas e depois eles vão levar Maria para ser consagrada no templo. E ela vai ficar lá consagrada durante dos 3 aos 12 anos. Quando chega no templo, nas escadarias, o sacerdote diz: se ela não olhar para trás, a oferta está aceita. E assim fizeram, Maria subiu e ficou consagrada. Quando ela fez 12 anos, como ela poderia permanecer no templo? De jeito nenhum, porque ela poderia profanar o templo chegando à menarca. E aí então chama todos os homens da cidade, os mais velhos, judeus, e cada um teria que trazer um bastão. E diz que José já era casado com um primeiro casamento, viúvo, tinha 99 anos,
viúvo de um primeiro casamento. E aí então ele, quando entrega o seu bastão e entra no templo para rezar, o bastão vai florir e ele foi escolhido então para levar Maria para sua casa. Então até aquela música: da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria e de Maria o Salvador. Vem então dessa tradição então Maria. E aí ela volta para Nazaré, ali permanece, depois vai ter que ir a Belém com São José, vem todas as cenas do que eu já te falei, da gruta, do nascimento, né? Depois ela vai para o Egito com José, e isso é muito interessante. Nesse percurso da ida para o Egito, há várias cenas inusitadas sobre a presença do menino Jesus, que domina as feras. Lá no Egito ele vai ficar amigo de Lázaro, vai encontrar Judas Iscariotes. Quer saber disso? Está tudo escrito aqui, ó, bem bonitinho, essas narrativas todas sobre essa infância do menino Jesus e sobre a história de Maria. E de Maria ainda vem toda a tradição dela, que foi assunta aos céus, dormiu ou morreu. Ela foi assunta aos céus, levada. Como isso aconteceu? Mas isso nós vamos falar no próximo episódio. Agora eu queria convidar você também, então, a adquirir essa Bíblia Apócrifa, que está aqui traduzido 67 livros desses, um grande comentário, uma grande introdução a esses textos apócrifos, a importância deles para a nossa tradição. Você pode encontrar essa Bíblia Apócrifa como literatura importante para a compreensão da nossa fé na internet, né? É só digitar lá Bíblia e Apócrifos que você vai encontrar. Põe meu nome lá, Frei Jaci. Eu tenho também um canal na internet, chama Bíblia e Apócrifos com Frei Jaci. Na playlist você vai encontrar muitas reflexões bíblicas e também apócrifas. Um abraço e até o próximo episódio. Fique com Deus. Frei Jaci, que coisa boa escutá-lo no nosso programa, sua participação aqui, que nos ajuda a ter um olhar diferente sobre a literatura apócrifa e a perceber o quanto esta literatura nos ajuda também a entender a nossa fé. São muitos os elementos que vivemos na liturgia, que anunciamos, que encontra nesta literatura alguns fundamentos. O senhor mesmo disse, as festas marianas, estamos aqui sob o olhar de Nossa Senhora e num santuário mariano. E muitos dos elementos que fazem parte da arte desta basílica foram inspirados também nos evangelhos, nos textos apócrifos. E como vai ser bom conhecer então cada um destes livros através deste grande esforço que o Senhor fez de trazer os textos aqui para nós no Brasil, para entendermos o quanto eles nos ajudam a crescer também no segmento da pessoa de Jesus Cristo e também ajuda a entender muitas outras páginas dos evangelhos e dos outros textos também que encontramos nas Sagradas Escrituras.